E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma aula de microcontroladores. O tema da aula de hoje é interrupções. Antes de falar de interrupções, eu vou relembrar uma técnica que a gente vem utilizando até o momento para verificar se uma condição é verdadeira em um programa, que é o pooling. Então, no pooling, a CPU ela fica verificando infinitamente dentro de um loop se uma condição é verdadeira. Ela verifica porque o programador quis assim, ele criou o código para verificar constantemente se uma condição é verdadeira dentro do programa. No exemplo aqui do slide, nós temos um laço while, que ele fica verificando constantemente se o valor lido dessa função é igual a zero. Se ele for diferente de zero, ele vai se manter dentro desse while e não vai avançar. A ideia por trás aqui é que nessa função é retornado o valor lido de um botão, aqui no caso do PTD1. Se no PTD1 foi lido o nível lógico 0, foi pressionado o botão. Se foi lido o nível lógico 1, o botão está aberto, foi lido o pull up. Então ele só vai avançar o código se o botão for pressionado. A vantagem de fazer uma implementação assim para verificar se uma condição foi satisfeita é que ela é fácil de implementar. A desvantagem é que ele insere um consumo extra de processamento. Em que sentido? No sentido que o teu código ele vai ficar executando constantemente uma verificação de condição sem poder executar outras coisas. Se o teu programa for complexo, tu vai deixar de executar certas coisas para poder executar esse pooling. Uma alternativa ao uso de poolings é interrupção. O sumário dessa aula vai ser o seguinte. Eu vou começar a apresentar o conceito de background e foreground, que é o conceito por trás de interrupções. A partir disso, eu vou explicar como configurar a interrupção externa no nosso microcontrolador, que é o primeiro estudo de caso de interrupção. Em seguida, eu vou falar alguns assuntos relacionados à interrupção, que são esses três aqui. E, por fim, eu vou falar sobre o bouncing, que é um problema em geral de eletrônica digital, que é a trepidação quando tu vai pressionar uma chave mecânica, e o que isso afeta na interrupção. Por fim, eu vou propor algumas tarefas para vocês fazerem. Começar com background e foreground. Primeira coisa é falar o que é interrupção. Então, interrupções, ou o termo IRQ, que é Interruption Request do inglês, são ações que interrompem o fluxo normal de execução dos programas. Isso ocorre devido à presença de eventos. Então, ocorreu um evento na tua aplicação, o teu microcontrolador ele para o que está executando e executa outra coisa. Existem dois tipos de eventos no nosso microcontrolador ARM. Eventos que setam flags. Então, esses eventos eles ficam memorizados e eles podem ser atendidos depois da ocorrência do evento. Então, o processador ele pode estar executando alguma coisa enquanto isso e ocorreu o evento e a flag é setada. Assim que possível, o processador vai tratar esse evento por causa da flag. E tratar esse evento é executar um código relacionado a esse evento. Também há eventos que não setam flags. Em geral, eles não setam uma flag e eles devem ser atendidos imediatamente, senão eles vão ser ignorados. Eu já vou dar um exemplo para vocês. Nesse exemplo, existe um evento que ocorre quando ocorre uma borda de subida em um sinal. A borda de subida em um pino gera mudança em uma flag. Então, assim que possível, o processador vai verificar a flag e tratar a interrupção. Então, isso é um tipo de evento que seta a flag. Nesse exemplo aqui, o valor 0
seria a nossa flag. E no momento que ocorreu uma borda de subida, essa flag foi setada. E assim que possível, o processador ele vai tratar esse evento, porque a flag está setada, e vai executar o código relacionado a essa interrupção. Agora, um evento que geralmente não seta a flag é quando o nível alto ou baixo em um pino gera interrupção. Isso quer dizer que quando tiver um nível lógico em um pino específico, uma interrupção é gerada. No caso do exemplo, quando um pino específico estiver em nível alto, ele gera a interrupção. Se por algum motivo a interrupção não for atendida durante o nível, então o pedido de interrupção ele tem que ser tratado durante o nível. Tá? Então, ele tem que ser ouvido, a interrupção vai ser ouvida durante o nível. Se ela não for tratada durante esse nível, se for tratada fora do nível, ela não vai ser mais. Tá? Se o processador estiver executando outra coisa e não tratar essa interrupção, ela não vai tratar mais. Então, são dois tipos de interrupção aí do nosso processador. Quando uma interrupção ela é atendida pela CPU, uma ISR é invocada. Então, uma ISR é uma função como outra qualquer, porém ela é chamada pela CPU quando ocorre a interrupção. Então, uma ISR ela não vai ser nunca chamada dentro de um código main, da função main. Ela vai ser chamada diretamente pelo processador quando ocorrer uma interrupção. E cabe ao programador relacionar uma função como sendo a ISR de uma interrupção específica. Outros nomes dados a ISRs são IRQ handlers, que é tratadores de interrupção, ou funções de foreground. Como exemplo do funcionamento de funções de background e foreground, vamos considerar aqui que existe uma função main, e a partir dessa função main, o fluxo de execução do nosso código começa a se fazer. Dentro da nossa função main vai ter o nosso super loop, que nós vamos chamar de laço de background. Então o fluxo de execução vai se mantendo até que um evento surja. Nesse caso, um evento vai surgir quando o usuário pressionar um botão. Então existe um botão nessa nossa aplicação e o usuário vai pressionar esse botão. Esse botão vai servir nesse exemplo para acender um LED ou mudar o estado do LED. Se ele estava apagado, ele acende. Se ele estava acende, ele apaga. Se ele estava aceso, ele apaga. Então, quando o usuário pressiona, o evento ocorre e ocorre uma interrupção, uma IRQ. No nosso exemplo, devido à mudança numa flag. Ou seja, ocorreu uma borda de subida. Então, esse botão gerou uma borda de subida em um pino que ativou a interrupção. Nesse caso, o fluxo de execução muda do background para o foreground. No foreground é executada a ISR. A ISR relacionada à interrupção. Então, existe essa interrupção X e foi executada a ISR X. Nesta ISR é executado a função de foreground, que no caso é simplesmente mudar o valor lógico do LED. Se estava apagado, acende, se estava aceso, apaga. Então, acendeu o LED e saiu da ISR voltando para o fluxo de execução de background, que é da função main, da função principal. E continua até a próxima interrupção. Quando uma interrupção é lançada, o processador salva o contexto da função de background. Salvar o contexto é armazenar informações tais como endereço da instrução corrente, valor das variáveis que estão sendo utilizadas nas funções de background, entre outros valores. A informação, essas informações gerais de contexto, elas são salvas na pilha de memória, na stack.
que é aquela região de memória que a gente já conhece, onde são salvos os dados de memória. Após o término da ISR, o contexto da função de background é recuperado pelo processador e a execução retoma o seu rumo do ponto de onde foi interrompido pela interrupção. Então, o processador ele automaticamente salva lá os dados de contexto da função de background e coloca de volta onde tem que colocar para a nossa função retomar do ponto onde parou pela interrupção. Para entender o funcionamento de interrupções, vamos começar com o primeiro estudo de caso, que é configurar interrupção externa. Então, nessa aula, nós vamos entender interrupção configurando interrupções externas. Existem basicamente duas fontes de interrupção em um microcontrolador. Internamente, através dos periféricos do microcontrolador, são periféricos de comunicação serial, conversores analógicos digitais, temporizadores. Todos eles podem gerar interrupções que setam flags ou nível para o processador. Outros tipos de interrupções podem ser externas, que são através de pinos do microcontrolador. Vamos configurar uma interrupção externa no Kinetix, então. Para isso, vamos voltar àquele registrador que a gente já viu, que é o Pin Control Register N. Então, cada pino de cada port possui um registrador desses para configurar o pino. Alguns bits desse registrador são relacionados à interrupção. Um deles é o ISF, que é o Interrupt Status Flag, que é a flag de interrupção que vai ocorrer no pino. Então, quando ocorrer o evento no pino, essa flag de interrupção é setada. Outros bits relacionados à interrupção são os IRC. Então, é Interrupt Configuration. Então, são 4 bits que definem quais tipos de evento que setam a flag de interrupção. Desses eventos, vamos tomar atenção para 2, que são eventos relacionados a uma borda de subida no pino e eventos relacionados à borda de descida. Tem quando for nível lógico 0, nível lógico 1, mas vamos focar nesses 2 aqui, que é quando ocorrer borda de subida e quando ocorrer borda de descida. Isso quer dizer que, se eu selecionar esses bits como sendo 1, 0, 0, 1, eu estou definindo que o evento que gera interrupção no pino é uma borda de subida. Para entendermos como configurar interrupções externas e trabalhar com interrupções externas por meio de programação, nós devemos retomar a conceitos vistos na aula de GPIO. Na aula de GPIO, nós vimos que, para utilizar o periférico port e GPIO, a gente deve ativar o clock deles por meio do periférico SIM, do módulo SIM dentro do microcontrolador. Por que a gente está vendo isso? Porque interrupções externas são feitas por meio dos periféricos port e GPIO. Para a gente utilizar um pino, então a gente tem que acionar esses periféricos. Relembrando, para habilitar um port e um GPIO automaticamente, nós devemos utilizar a função Enable Clock. No nosso exemplo, a gente quer acionar o port D, a gente quer ativar o clock dele. Relembrando que esse Enable Clock é uma função da SDK que utiliza o registrador do SIM chamado SCGC5. Ao chamar essa função, o clock do port e do GPIO-D são ativados. A próxima etapa é definir o pino que a gente quer como entrada. Isso porque a interrupção vai ser gerada nesse pino, então vai entrar valores nesse pino digitais e vão entrar em forma de entrada digital. Vamos configurar a variável do tipo GPIO-PIN-config como entrada digital. Lembrando que esse valor é irrelevante e a gente coloca 0. Então, os passos são habilitar o clock no port D, definir a multiplexação como GPIO,
porte D2 como GPIO e inicializar o GPIO com as configurações que a gente colocou, né? Entrada digital. Voltando para o registrador PCR, vamos fazer uma correlação dessas opções do IRC com variáveis presentes na SDK. Então, esses são valores presentes na SDK que a gente vai passar para funções específicas da SDK. Esses dois valores específicos, eles definem se vai ser interrupção por borda de subida ou borda de descida. Como que a gente utiliza eles? Utilizando a função setPinInterruptConfig do port. Então, a gente passa o port que a gente quer e que tipo de interrupção a gente quer que ele seja sensível. Ele vai ser sensível a interrupções com borda de descida. Então, quando ocorrer uma borda de descida no pino, ocorreu uma interrupção. Nesse momento, a gente deve entender outro conceito relacionado a microcontroladores ARM. Microcontroladores ARM utilizam um módulo chamado NVIC. O NVIC ele é acoplado ao Core ARM. Então, ele não é uma tecnologia específica do microcontrolador, mas sim do núcleo de processamento ARM que está presente em diversas famílias de microcontrolador de diversos fabricantes. Então, aqui são definidas as interrupções que o processador consegue ouvir. Podem ter mais fontes de interrupção aqui nos periféricos? Pode, mas o periférico vai se comunicar com uma única interrupção com o núcleo ARM. Então, aqui são definidas as interrupções globais que o microcontrolador, que o processador enxerga. Essas interrupções globais são 48. São 48 fontes de interrupção. 16 são geradas pela própria CPU, se a gente configurar. E outras 32 são geradas pelo módulo Kinets. Então, 32 são reservadas para periféricos do próprio Kinets. O NVIC ele tem que habilitar a interrupção global do periférico que a gente está utilizando. Então, a gente vai chamar uma função chamada EnableIRC para habilitar a interrupção do periférico específico, que é o port D. Então, o port D ele tem um número de interrupção que é passado para essa função. Essa função ela é definida em uma biblioteca disponibilizada pela ARM. Então, ela é uma biblioteca da própria ARM disponibilizada para o fabricante do microcontrolador poder utilizar dentro das suas IDEs e junto com as suas bibliotecas. Então, essa função específica no nosso projeto está localizada no arquivo de cabeçalho core semi0plus.h. Agora nós vamos ver um conceito relacionado a ISR, para a gente entender como é que funciona a dinâmica de ISR, que é o código que é chamado quando uma interrupção é gerada. Nós temos que entender o conceito de vetores de interrupções. Um vetor de interrupção é o endereço de memória onde está localizada a função que implementa a ISR. Aqui a ideia de vetor é a ideia de endereço e não de um conjunto de uma sequência de variáveis na memória. O Kinets ele possui uma tabela na memória de programa, armazenando o vetor de interrupção de cada ISR que nós podemos utilizar. O compilador, então, ele vai atribuir o vetor de interrupção nessa tabela de forma transparente ao programador. Então, o programador ele vai definir a ISR no programa dele, e o compilador vai automaticamente colocar um endereço para essa ISR e esse endereço colocar dentro do vetor de interrupção relacionado àquela interrupção. O programador ele deve apenas utilizar o nome pré-estabelecido da ISR para interrupção no código. Por exemplo, se ele vai utilizar a interrupção do port D, ele vai ter que criar uma função com o nome portD-IRC-handler. Quando ele faz isso, ele está dizendo que aquele código dentro daquela função é a ISR de interrupção do port D.
compilador vai tratar de fazer toda essa correlação entre o que tu gerou e o endereço de memória para botar dentro da tabela de vetores de interrupção. Então, essa aqui é uma visão geral da tabela de vetores de interrupção, que é uma característica do ARM Cortex-M0+, e não específico no nosso microcontrolador. Então, como vocês podem ver, ele é um vetor de vetores de interrupção. Aqui esse vetor que eu estou falando aqui agora é no sentido de ser uma matriz, uma tabela mesmo, né, de vetores de interrupção. Então, cada posição de memória nessa tabela possui um vetor de interrupção. Parte dessas interrupções são do próprio ARM, então até aqui é do próprio ARM, então do processador. E a outra parte, IRQ0 a IRQ-N, são para periférico do microcontrolador mesmo. Há também áreas reservadas que não são utilizadas para nada. Então, são endereços de memória que não indexam nada. Os endereços dos vetores de interrupção podem ser verificados no datasheet do microcontrolador. Por exemplo, se a gente verificar no datasheet do KL25Z, o endereço do vetor de interrupção na tabela de vetores de interrupção para ISR do porte D está localizada nesse endereço aqui. Tem outros valores aqui que a gente vai ver mais adiante. Tabelas de vetores de interrupção são localizadas no início da memória de programa, da memória flash. Então, tem o vetor, a tabela de vetores e, em seguida, o código do teu programa. Então, parte do código do teu programa é ocupado com a tabela de vetores. Agora, fazendo um gancho, já que nós estamos falando de interrupção, vale a pena falar sobre o funcionamento do boot do microcontrolador, que é a inicialização do microcontrolador. Por quê? Porque está fortemente relacionado com interrupção. Então, a tabela de vetores de interrupção começa aqui. Então, o primeiro endereço dessa tabela é o endereço inicial da pilha de memória. Então, é a partir desse endereço que o microcontrolador sabe onde começar a armazenar as variáveis locais das funções. Em seguida, tem o vetor de interrupção relacionado ao reset do microcontrolador. Então, quando tiver um reset no microcontrolador, ele vai procurar aqui o endereço do início do teu programa. Então, o teu programa ele vai inicializar a partir desse ponto aqui e ele vai procurar nessa tabela de vetores de interrupção. Então, o programa começa a partir daqui. Então, ele inicializa um código de boot que ocorre antes da tua função main para inicializar alguns parâmetros do microcontrolador. Em seguida, a tua função, teu código que tu fez a partir da função main. Ressaltando aqui que as primeiras variáveis da pilha de memória vão ser provavelmente as variáveis que tu criou dentro do main. Em programação, a tabela de vetores de interrupção é declarada dentro desse arquivo aqui, startup mkl25z4.c. Então, aqui é um código C. São utilizadas algumas palavras reservadas, especiais, que quem chegou até esse momento na disciplina não entende muito bem, né? Mas a gente pode abstrair isso aqui por enquanto e entender só o que está dentro dessas chaves aqui. Então, aqui estão os nomes dos vetores de interrupção ou das ISRs. Então, ele relaciona o nome da ISR com um endereço de memória específico que continua até o porte D IRQ handler. Então, esse nome é atribuído ao IRQ handler da porta D e a gente pode utilizar esse nome em outra parte do nosso código para poder definir a ISR do porte D. A gente já vai ver isso melhor como é feito. Para vocês verificarem exatamente onde está esse arquivo no projeto de vocês, abram o projeto de vocês, abram a pasta Startup e vai estar lá. Para fixar os conceitos vistos até o momento, eu abri um projeto no MCU Expresso
denominado IRC externo. Nesse código, então, eu mantive as funções de inicialização da placa. Fiz um copia e cola nas funções que eu apresentei no slide. Então, habilitação do clock do porte D, multiplexação do pino PTD2 como GPIO, inicialização do PTD2 como entrada, definição como interrupção quando ocorrer borda de descida e habilitação pelo NVIC. Então, habilito o porte D no NVIC. Uma coisa que nós podemos fazer nesse momento é deletar todas essas funções que nós estamos utilizando aqui antes do NVIC Enable IRC. Isso porque nós podemos utilizar simplesmente a ferramenta OpenPins para configurar os GPIO, como a gente viu até o momento, e também para rotear e definir como interrupção. Então, se a gente clicar no nosso projeto e aqui em cima na ferramenta OpenPins, ele vai direcionar para a ferramenta OpenPins. Então, nós queremos configurar o GPIO-D, pino 2, PTD2. Aqui embaixo, nós vamos definir a direção, entrada. Então, vai entrar um sinal, vai gerar interrupção. E também vamos definir a interrupção. Então, vai ser uma interrupção que vai ocorrer na borda de descida. Interrupt on falling edge. Então, a gente não precisa nem chamar aquelas funções da SDK se a gente configura aqui na ferramenta OpenPins. Ao fazer isso, nós podemos atualizar o código. Ele vai gerar o código para a gente corretamente. Voltando aqui, tudo certo. Eu tinha chamado a função fslport para chamar aquelas funções, mas não precisaria mais agora. O NVIC Enable IRC, como eu já disse nos slides, ele está declarado no arquivo core cm0 plus. Se a gente voltar aqui no nosso código, esse arquivo de cabeçalho não está declarado em nenhum local. Mas se nós selecionarmos o arquivo de cabeçalho relacionado aos periféricos do nosso microcontrolador, os registradores do nosso microcontrolador, nós vamos ver que esse arquivo de cabeçalho está declarado aqui. Então, a gente acaba fazendo uma declaração indireta desse arquivo aqui sem problemas. Dessa forma, o compilador vai reconhecer a função enable IRC. Se a gente clicar aqui em port de IRC, ele também está na função mkl, no arquivo de cabeçalho mkl25z4. Então, está aqui todos os números de interrupção colocados como um número de um tipo de enumeração chamado IRC-N. Então, aqui, port de IRC-N. A gente passa como parâmetro e ele habilita a interrupção desse periférico. Legal. Agora, outro ponto importante é onde nós vamos declarar a nossa ISR. Então, a nossa ISR, como nós vimos no slide, ele se chama port de underline IRC handler. Bom, e que tipo... Agora, como declarar? O que ele vai receber? O que ele vai retornar? Uma ISR não retorna nada e não recebe nada como parâmetro. Então, a gente acabou de declarar a implementação do nosso tratador de interrupção do porte D. Se nós clicarmos aqui, ele vai direcionar para o arquivo startup mkl25z4. E aqui está a declaração. Então, ele mostra primeiramente a declaração fraca, que é essa daqui. Mas, se nós fizermos um Ctrl F aqui, nós vamos achar aquela tabela
essa declaração aqui que declara a tabela de vetores de interrupção, onde está o nome do vetor de interrupção que a gente está utilizando. Notem que esse startup ele também está declarado no arquivo MKL25Z4. Por isso que o compilador reconhece automaticamente dentro do nosso arquivo principal. Então, aqui dentro, nós vamos colocar o código que nós queremos que seja tratado, que seja executado quando a interrupção é lançada. Se não declararmos uma interrupção, ou pelo menos não declararmos a ISR da interrupção, mas nós ativamos a interrupção por meio de programação, quando ocorrer a interrupção, o processador vai buscar algo para executar. Ele vai tentar achar uma ISR que executa aquilo ali através dos vetores de interrupção. Para que não ocorra problema e que a gente possa depurar certo o programa, poder achar o nosso erro, a própria biblioteca do Kinetics, ele fornece para a gente declarações fracas, weak, de ISRs que não foram declaradas. Isso quer dizer que, se nós não declararmos uma ISR específica, o compilador ele vai compilar o código relacionado a essa declaração weak. Nessa declaração weak é chamada essa função específica aqui, e essa função específica é um alias para uma função default. E essa função default fica presa dentro de um while 1, ou seja, se a gente for depurar e ocorrer a interrupção, a gente vai ver que o nosso código vai ficar preso aí. Agora, como declarar uma ISR? A gente pode declarar dentro do arquivo main ou em outro arquivo .c qualquer dentro do nosso projeto, desde que a gente utilize o nome declarado lá no startup relacionado ao vetor de interrupção. No caso do port D, a gente vai declarar port D IRC handler. Agora, olha um detalhe importante. Não existe um vetor de interrupção para cada pino. Nem teria como, porque não teria espaço na tabela de vetores de interrupção para isso. Lá tem 32 possíveis fontes. Se o microcontrolador tem isso de pino ou mais, não daria certo, né? Não daria espaço para outros vetores de interrupção e nem caberia todos relacionados a pinos. Então, os vetores de interrupção são relacionados aos ports. E dentro da ISR é que a gente verifica se a interrupção foi por causa de um pino ou por causa de outro pino. Como é que é verificado isso? Pode ser verificado através do PCR que a gente já viu, verificando aquela flag de interrupção, ou de uma maneira melhor, através do registrador ISFR. O ISFR é um registrador onde cada posição desse registrador é relacionado a uma flag de interrupção de um pino daquele port. Então, o bit 0 está relacionado ao PTD0. O bit 14 é o PTD14. Então, se tiver setado esse bit, quer dizer que ocorreu uma interrupção relacionada àquele pino. E aqui eu estou verificando isso. Então, eu estou utilizando a máscara do pino 2 para verificar se o PTD2 causou interrupção. Então, se eu fizer a operação que a gente já sabe fazer de máscara, né? Aplicar a máscara nesse registrador e verificar que deu um valor diferente de 0, quer dizer que o bit 2 está setado. Isso quer dizer que ele causou a interrupção. No momento depois disso, eu tenho que limpar a flag do pino 2 da port D. Caso contrário, não é gerada a interrupção relacionada a esse pino. Então, eu tenho que setar isso daqui, limpar isso daqui. E depois eu faço algo. Eu faço a função de background relacionada a essa interrupção. A gente pode também utilizar o SDK. Ali eu fiz utilizando diretamente o registrador, mas a gente pode utilizar SDK se a gente quiser, né? Já que a gente começou a aprender sobre o SDK, a gente pode utilizar funções do SDK. Então,
a função getPinsInterruptFlag faz isso daí, ela retorna aquela máscara do ISFR e eu tenho que fazer a operação bit a bit. Da mesma forma, para limpar eu uso a função clearPinsInterruptFlag. E nesse SDK eu tenho que passar o port e a máscara relacionada ao pino para limpar. Reforçando também, aqui eu botei include mkl25z4.h. Eu tenho que inserir esse cabeçalho aqui para poder declarar esse meu port de IRC render, porque aqui que está declarada o protótipo relacionado ao port de IRC render. A gente pode também tratar interrupções de pinos da mesma porta. Então, a gente pode ter várias interrupções de vários pinos de uma mesma porta. Para isso, a gente vai fazer uma sequência de ifs. Então, se foi o PTD2 que causou a interrupção, eu limpo a flag do PTD2 e faço algo. Caso contrário, eu verifico se foi outro, se foi o PTD7. Se foi o PTD7, eu limpo a flag de interrupção do PTD7 e faço algo. E assim por diante. Eu vou alinhando ifs para verificar qual foi o pino que gerou a interrupção daquela porta específica. Voltando no MCU Expresso, eu colei aquela parte do código que está no slide aqui, dentro do ESR. Então aqui eu estou verificando se o PTD2 causou a interrupção e limpando a flag. E aqui eu vou botar algo para fazer. Bom, agora vamos testar alguma coisa que a gente pode fazer de fato nesse código. Vamos fazer um código que, quando ocorrer a interrupção, ele mude o valor lógico num LED. Então, se o LED estava apagado, ele acende. Se ele estava aceso, ele fica apagado. Para isso, vamos usar um dos LEDs da placa e vamos configurar através do OpenPins. Antes disso, vale ressaltar que se eu estou usando as funções do port, né, de limpar flag, de verificar flags, eu tenho que inserir o cabeçalho FSL port. Então, sempre quando a gente utilizar algum periférico, alguma função do periférico da SDK no nosso código, a gente tem que inserir o cabeçalho relacionado ao periférico. Então, voltando aqui, seleciono o projeto, coloco OpenPins, vou acender o PTB19. Então, GPIO 19, PTB19. Então, é o LED verde. Então, vamos especificar ele aqui como saída. E é isso. E vamos atualizar código. Então, aqui está o valor inicial da lógico 0. Então, inicialmente, nível lógico 0, ele deixa aceso o LED. Então, antes de ocorrer alguma interrupção, ele deixa o LED fica aceso. Quando ocorrer a primeira interrupção, o LED apaga. Na próxima interrupção, ele acende de novo e assim por diante. E a interrupção é gerada quando eu vou pressionar um botão. Então, eu vou conectar um botão à placa, um push button. Esse push button vai ficar ligado em pull up. Então, quando eu pressionar, ele vai acionar o nível lógico 0 e vai gerar uma borda de descida. Quando gerar uma borda de descida, vai ativar a interrupção e vai mudar o valor lógico do LED. Agora um detalhe, se a gente vai deixar em pull up esse nosso botão, vamos voltar e configurar mais uma coisa no nosso pino de interrupção, o PTD2. Vamos voltar no OpenPins e configurar aqui o PTD2 habilitado o pull, então pull enable, e vamos deixar o pull up habilitado. E vamos atualizar o código. Certo. O PTB19 foi então inicializado como GPIO. Ele vai ser saída, vai servir para acionar o LED. E aqui a gente vai botar os códigos para mudar o valor lógico do LED. Se nós vamos utilizar a função da SDK do GPIO, a gente tem que incluir o arquivo de cabeçalho relacionado ao GPIO. Então, include fsl gpio.h. Feito isso, agora a gente vai usar as funções. Aqui no faz algo vai fazer o toggle LED. Então é gpio underline e eu dei um Ctrl barra para verificar as funções
disponíveis. Então, aqui tem Toggle Pins Output. Então, é o GPIO-B. E eu tenho que passar uma máscara relacionada ao bit que eu quero realizar o toggle. E é o bit 19, então é um deslocado de 19. Fechou. Então, quando entrar na interrupção, vai sempre dar esse toggle no pino PTB19. Notem que a gente não vai precisar botar nenhum programa aqui no laço principal. Então, esse laço principal vai ficar livre para a gente fazer outras coisas, outras funções. A gente não vai precisar deixar um pooling aqui todo o tempo. Isso vai otimizar o uso do processador. Então, isso na prática é poder colocar mais código dentro do nosso programa, da nossa aplicação. Além disso, a gente pode também deixar o processador em modos de baixo consumo, onde ele não fica operando nem executando operações. Mas isso é para o futuro, para a gente aprender. Por enquanto, é só saber que a gente consegue otimizar o uso do processador. Agora salvamos e Ctrl B, monta. Então finalizou, nenhum erro, tudo certo. Agora vou gravar na placa. No meu caso, só para reforçar, não está aparecendo o insetinho azul. Quando isso acontecer, a gente tem que clicar aqui no nosso projeto. Isso aqui é um bug da própria ideia, tá? Então a gente tem que clicar aqui no projeto, selecionar Kickstart Panel, e quando a gente fizer isso, vai aparecer o debugzinho azul aqui. Daí a gente seleciona. Ele vai procurar o gravador da nossa placa. Ele deu alguns errinhos, mas ele achou. É o J-Link, bota OK. Ele dá aquela mensagem, não mostrar essa mensagem de novo e aceitar. J-Link pede isso sempre. Fechou. Como vocês podem observar, então ele começa com o LED aceso. Quando eu apertar, ó, mudou o valor lógico, apertei de novo, mudou, e assim vai indo. Só que algumas vezes quando eu aperto, ele dá pisca ou não muda o valor lógico, como agora, ó. Isso é devido ao repique mecânico da chave, que é o bounce, e a gente vai entender melhor como contornar esse problema quando nós utilizamos interrupção. Vou falar agora sobre prioridades e interrupções aninhadas. Interrupções contêm prioridades no ARM. Então, cada interrupção possui uma certa prioridade em relação à outra. Mas o que é colocar prioridade em uma interrupção? Interrupções de maior prioridade preemptam a execução da ISR de interrupções de menos prioritárias. Preemptar é um termo utilizado em programação, em computação, que é interromper a execução atual do código que está sendo executado e retomar quando a ISR mais prioritária terminar. Vamos ver um exemplo. Vamos supor que nosso código de background está executando, código que tem o main. E ocorreu uma interrupção que se chama IRQ1. Quando essa interrupção surgir, vai ser chamado a ISR relacionada a essa IRQ1, que a gente indicou aqui com essa notação específica. Então, a partir daqui, vai executar a ISR da IRQ1. Na execução dessa ISR, pode que outra interrupção ocorra. Outra fonte de interrupção diferente da IRQ1, a IRQ2. Pode ser duas fontes de interrupção de dois pinos diferentes do microcontrolador. Digamos o PTD2 e o PTD7.
Então, são duas fontes de interrupção diferentes e o IRC2 surgiu. Só que o IRC2 contém uma prioridade maior que o IRC1. Nesse caso, ele vai preemptar a ISR do IRC1. Isso quer dizer que a ISR do IRC1 vai parar a execução, semelhante ao que ocorre na execução de background, quando ocorre uma interrupção, e o contexto dessa ISR é salvo. A partir disso, é executada a ISR do IRC mais prioritário. Quando a ISR desse IRC mais prioritário finalizar, é retomada a execução da ISR da IRC menos prioritária. E depois que ela terminar, é executada novamente a função de background. Nós chamamos essa sequência de preemptações ao longo do tempo de interrupções de interrupções aninhadas, ou nested, do inglês. No NVIC, que agora a gente entende por que tem esse N no NVIC, o N é de nested, porque ele permite esse encadeamento, esse aninhamento de interrupções. No NVIC, se uma interrupção de menor ou igual prioridade ocorrer, enquanto outra estiver sendo tratada por sua ISR, aquela que surgiu no meio da ISR sendo executada, ela fica num estado pendente até a ISR com a interrupção de maior prioridade finalizar a sua execução. Então, esse aqui é um exemplo. Se estiver sendo executada uma ISR relacionada ao IRC1 e o IRC1 possui maior prioridade que o IRC2 vai ficar num estado pendente. Isso quer dizer que o NVIC vai saber que essa interrupção surgiu, mas ele não vai tratar naquele momento. Então, a flag da interrupção foi setada, mas ela não foi tratada ainda. E depois que a ISR da interrupção de maior prioridade termina a execução, é retomada a execução da ISR menos prioritária. Retomada não. Começa a execução da ISR menos prioritária. Contudo, se ocorrer uma interrupção da mesma fonte da pendente, no caso aqui do exemplo a IRC2, ela ocorrer duas vezes durante a execução da ISR da IRC1, a segunda interrupção vai ser ignorada, ou seja, ela não vai ser tratada pelo processador. Isso porque o NVIC possui uma flag relacionada para cada interrupção. Então, ele não possui duas flags para cada, ou três ou mais flags para cada interrupção. Então, a interrupção só pode ficar pendente uma vez. Além disso, se a ISR da interrupção estiver em execução, por exemplo, a IRC1 estiver em execução, ela pode ficar pendente caso ocorra novamente. Então, vamos supor que o usuário apertou duas vezes um botão, bem rápido, enquanto a ISR está sendo tratada. Nesse caso, a segunda vez que ele apertou, o NVIC vai ficar sabendo que ocorreu essa segunda interrupção e vai deixar pendente essa interrupção mais prioritária aqui junto com o IRC2, por exemplo, outra menos prioritária. Nesse caso, ao terminar a ISR, a primeira ISR, ele vai em seguida executar a ISR novamente, porque ocorreu novamente a interrupção do IRC1 durante esse período de tempo. E depois que a segunda ISR relacionada ao IRC1 terminar sua execução, é que é começada a execução da ISR da IRC2, que é menos prioritária. A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. A IRC1 aqui não vai ser executada novamente também, ela não pode ser executada novamente. E notem que
o NVIC permite que uma interrupção fique em estado pendente, mesmo ela estando executada, porque ele automaticamente limpa a flag de interrupção quando entra aqui no início da ISR da interrupção. Então, no momento que a ISR é chamada, o próprio NVIC vai limpar a flag de interrupção e a interrupção pode surgir novamente enquanto a ISR da mesma fonte não foi tratada. Vocês se lembram que no código anterior eu botei um código para limpar uma flag do port D. Mas está dizendo que o NVIC limpa a flag automaticamente. Depois eu retomo a esse assunto específico do port D. Mas em geral, o NVIC ele limpa essa flag de interrupção sempre que ele chama ISR. Por isso que a mesma fonte pode ficar pendente. E cabe salientar que o NVIC ele não é reentrante, com base em tudo isso que a gente disse. O que não é ser reentrante? A mesma ISR ela não pode ser pré-impitar. Ser reentrante é a mesma ISR, a mesma fonte de interrupção, pode se pré-impitar. Então, o NVIC não permite isso. Isso porque ele não permite que interrupções com menos prioridade ou igual prioridade à interrupção que está executando possa interromper a execução dela. Agora, especificamente ao port D, vou retomar ao código que a gente já viu. Então, como a gente já sabe, o port D ele possui um tratador de interrupção e a gente vai verificar qual pino específico gerou aquela interrupção no port D. E a gente consegue verificar isso através da flag de interrupção, verificando se a flag de interrupção específica do pino no periférico gerou a interrupção que chamou essa ISR. E nesse código, PTD2 e PTD7 eles não podem interromper um ao outro. Isso porque eles possuem a mesma fonte de interrupção. E como nós vimos, a mesma fonte de interrupção ela não preempta uma a outra. O NVIC não é reentrante, mas vai ficar pendente. Então, se o PTD2 chamou essa interrupção e o código dele estiver sendo executado aqui, e nesse tempo PTD7 gerou a interrupção, então a interrupção do port D vai ficar em estado pendente para depois ser executado o código de PTD7. Aí o código vai entrar nesse else aqui e vai executar o código relacionado a PTD7. Uma nota aqui. Eu falei que o NVIC ele limpa automaticamente a flag de interrupção quando é chamada a ISR da interrupção. Só que nesse caso, existem flags relacionadas aos pinos. Então, o port D ele gerencia as interrupções dos seus próprios pinos. Então, o NVIC ele só enxerga uma grande interrupção relacionada ao port D. E o port D periférico ele é responsável por gerenciar as interrupções do seu periférico, dos seus pinos. Então, o próprio port D tem as suas flags que não estão relacionados às flags do NVIC. Então, o ISFR, aquele registrador que a gente viu com as flags de interrupção, que ela que é tratada aqui embaixo dessas funções, ela é específica do port D. Dessa forma, sempre que uma interrupção de um pino for feita, eu tenho que limpar imediatamente a flag de interrupção daquele pino. Se eu não fizer isso, a próxima vez que o pino gerar interrupção, ou surgir o evento, a borda de subida ou borda de descida, a interrupção não vai ser gerada nem ao menos no port D. Port D ele não vai ter ciência dessa interrupção e nem sequer vai enviar para o NVIC.
Então, porte D, para ele saber que houve uma interrupção no pino, eu tenho sempre que limpar a flag desse pino. Então, isso é algo específico do periférico porte. Tanto porte D como qualquer outro porte que tenha essa interrupção externa. Vamos verificar como isso funciona, tomando como exemplo o porte D. E vamos retomar o código, o mais simples, com um pino só gerando interrupção no porte D, que é o PTD2. Então, quando ocorrer a interrupção, aqui eu estou verificando se o PTD2 gerou a interrupção. No caso, como é só ele, eu não precisaria dessa verificação. Eu saberia que seria ele que gerou essa interrupção. Mas eu sempre tenho que limpar essa flag de interrupção logo no início para poder já deixar o porte D ciente de uma nova interrupção do mesmo pino. Vamos ver ao longo do tempo como é que seriam os possíveis cenários que ocorreriam aí com a interrupção com o porte D. Supondo que tem a execução do background, surgiu a interrupção do porte D e o ISR do porte D foi chamado e é executado a partir daí. Durante a execução do ISR, uma nova interrupção do porte D ou um próximo evento relacionado ao porte D ocorreu. Se eu limpei a flag de interrupção do PTD2 antes de ocorrer essa nova interrupção do mesmo pino, o porte D ficou ciente dessa interrupção aqui. Então, ele vai enviar para o NVIC e o NVIC vai deixar pendente. Dessa forma, quando terminar a execução da ISR, ela vai ser chamada novamente relacionado a essa segunda interrupção. Agora, se durante a execução da ISR ocorreu um evento, uma borda de subida, por exemplo, mas eu limpei a flag de interrupção do PTD2 depois que esse evento ocorreu dentro do ISR, então o PTD2 ele não vai ter enxergado essa interrupção. Se ele não enxergou, ele não vai tratar. Ele não vai enviar para o NVIC. E também pode ocorrer um outro caso que, nesse terceiro caso, se ocorrer a segunda interrupção depois que eu limpar a flag de interrupção, essa interrupção vai ficar pendente. Mas se ocorrer uma terceira vez, essa interrupção vai ser ignorada. Isso porque ela não vai chegar nem ao menos no NVIC, porque a flag do porte D vai estar setada e o próprio porte D vai ignorar essa pendência aqui dessa terceira interrupção. Então, vai ser tratada só essa segunda interrupção em cascata. Agora a questão é como a gente define as prioridades das interrupções em programação. Para isso, a gente utiliza a função da biblioteca ARM-CMSIS, nesse cabeçalho, chamado NVIC-SetPriority. Então, a gente coloca o número da interrupção, ou a enumeração que identifica esse número de interrupção. Como a gente já viu lá em habilitar, interrupção seria a mesma enumeração, o mesmo valor, e a prioridade que a gente quer definir para essa interrupção. No Cortex M0+, que é o processador que a gente utiliza, se pode definir 4 prioridades diferentes. 3 sendo a menor prioridade e 0 sendo a maior. É meio contraintuitivo, mas é assim que funciona no Cortex M0+. Por exemplo, se a gente quer definir a prioridade 2, a porta D, ao porte D, a gente indica o valor da interrupção desse porte e o valor da prioridade, que é o valor 2.
E por padrão, se nós não chamarmos essa função e utilizarmos essa interrupção, essa e qualquer outra interrupção não definida a prioridade por programação são definidas com a mesma prioridade, ou seja, a prioridade máxima, prioridade 0. Bom, tendo todas a mesma prioridade, o que vai ocorrer quando tiver mais de uma pendente? Se mais de uma interrupção com a mesma prioridade estiver pendente, vai executar a com menor número IRQ, que, como eu já mostrei nessa imagem para vocês anteriormente, segue essa ordem. Então, até aqui são as interrupções relacionadas ao núcleo do processador, e aqui são as interrupções externas relacionadas aos periféricos do microcontrolador. Ou seja, com a mesma prioridade, se a gente definir a mesma prioridade para todas as interrupções, quem vai executar sempre primeiro, se tiver pendente, vão ser as interrupções relacionadas ao núcleo ARM. Então, a reset, a hard fault, SVK, o pend SV, sysTick. A gente não viu nenhuma dessas por enquanto, né? Mas não é o objetivo dessa aula. Mas saibam que essas teriam prioridades caso a executar em seguida se tivessem pendentes elas e as interrupções do microcontrolador. Notem também que a priorização por software, ou seja, chamar aquela função para setar prioridade, ela não afeta duas interrupções específicas. O NMI, que quer dizer Non-Maskable Interrupt, interrupção não mascarável, e o reset. Isso porque essas interrupções elas vão sempre possuir maior prioridade que as outras IRQ. A gente não consegue mexer na prioridade dessas duas, elas vão ter sempre maior prioridade. Ou seja, se eu apertar o botão de reset no microcontrolador, ele vai acionar a interrupção de reset e pode estar executando qualquer interrupção no microcontrolador, que essa interrupção vai ser interrompida. E o microcontrolador vai dar reset. Desabilitando interrupções. A gente pode desabilitar uma interrupção específica utilizando também outra função ARM semi-sys, que é NVIC Disable. Por outro lado, muitas vezes é necessário desabilitar qualquer interrupção, pois a parcela de código não pode ser interrompida. Então, a parcela de código que eu quero executar, ela não pode ser preemptada, interrompida por qualquer outra interrupção. Para isso, a gente pode utilizar as seguintes instruções: Disable IRQ e Enable IRQ. A gente coloca isso dentro do código que não pode ser interrompido. Disable IRQ vai desabilitar todas as interrupções e Enable IRQ vai habilitar todas as interrupções novamente. A gente diz que a gente quer deixar esse nosso código atômico. Não pode ser interrompido, senão pode dar algum problema no nosso código ou na nossa aplicação. Esse Disable IRQ e Enable IRQ, eles estão definidos também numa biblioteca ARM semi-sys, que é semi-sys_gcc. Interrupções que podem ser desabilitadas são denominadas interrupções mascaradas. São basicamente todas as interrupções do microcontrolador. Por outro lado, certas interrupções são tão importantes que elas não podem ser desabilitadas. Então, a gente diz que essas interrupções não são mascaradas. Então, interrupções não mascaradas, Non-Maskable Interrupt, são esses tipos de interrupções. No KL25Z, a interrupção não mascarável está presente através de um vetor de interrupção, cuja ISR na IDE é nomeada NMI Handler. Então, essa daqui é a ISR relacionada ao único vetor de interrupção presente no KL25Z. No KL25Z, o NMI é uma interrupção externa e está presente no pino PTA4. Então, nós podemos configurar o pino PTA4 para ser multiplexado como interrupção não mascarável.
E quando a gente faz isso, a NMI é acionada quando PTA4 é igual a 0, ou seja, é uma interrupção que vai ser sempre sensível ao nível lógico 0. Para habilitar a NMI nesse pino, devemos então habilitar o porte A, definir a multiplexação como alternativa 7, que é a alternativa nesse porte para definir o NMI, e habilitar a interrupção no NVIC. Na IDE do MCU Expresso, então, definimos a ISR normalmente. Então, aqui eu estou definindo o nome NMI Handler. E para inicializar, a gente pode utilizar aqueles códigos apresentados nos slides, ou podemos utilizar a ferramenta OpenPins. Então, abrindo o OpenPins, nós selecionamos a opção aqui System Control, e ao colocar, a única opção aqui para a gente habilitar é o NMI. Então, ao selecionar NMI, vai estar habilitado o pino PTA4 como interrupção não mascarável automaticamente. Então, as outras opções ficam, a gente não pode modificar. Então, ao fazer isso, ao selecionar ali, a gente já está habilitando o PTA4 como NMI. Fazer isso, atualizamos o código e é gerado normalmente dentro aqui das funções de inicialização da placa. Agora eu vou falar sobre alguns cuidados que devemos ter ao trabalhar com interrupções. O primeiro cuidado é relacionado ao salvamento do contexto, que são as informações da ISR na memória enquanto ela não é utilizada. Então, sempre quando uma ISR preempta a outra, uma ISR de maior prioridade, as informações da ISR que é preemptada é salva na memória para podermos recuperar quando a ISR é retomada a execução. Isso, por outro lado, cria um consumo extra de memória de dados. Dessa forma, se o nosso programa tiver um excesso de interrupções aninhadas, isso pode gerar uma quantidade grande de salvamento de contextos. O que pode exceder o tamanho de memória disponível. Isso é chamado de Stack Overflow. Então, transbordar a pilha de dados da memória. E dessa forma, se a pilha de dados for excedida, o tamanho dela, com o excesso de salvamento de contexto, isso pode fazer com que surjam erros em tempo de execução. Teu programa se travar, né? Ele vai parar de executar, o processador pode congelar também. Dessa forma, interrupções aninhadas devem ser utilizadas com cuidado. Então, vê se as tuas interrupções não vão ter excesso de variáveis, de informações ali, e que tenham muitas interrupções com diversos níveis de prioridade, uma interrompendo outra em cascata. Outro cuidado. Ao se utilizar rotinas de interrupção, as ISRs, deve-se evitar códigos extensos. Então, isso é uma boa prática de programação quando nós utilizamos interrupção. Isso porque o programa principal, o main, a função main que a gente cria, e as interrupções menos prioritárias, elas vão ficar suspensas até o término da execução da rotina de interrupção mais prioritária. O programador ele deve avaliar o impacto do tempo gasto dentro da rotina de interrupção em relação ao restante do programa, para verificar se essa interrupção ela não vai atrapalhar o desempenho ou a funcionalidade das outras funções de background ou menos prioritárias no sistema. Dessa forma, um ponto importante para se observar e evitar é, sempre que possível, chamar outras funções dentro de interrupção. Então, esse é um ponto que a gente deve evitar, chamar outras funções dentro de interrupção.
Isso porque isso vai degradar o desempenho do programa, no sentido de vai carregar a interrupção com mais código e deixar ela por mais tempo sendo executada pelo processador e não permitindo outras funções executar, outras interrupções e o background. E também pode gerar problemas difíceis de detectar. Então, se tem funções que são chamadas em cascata dentro da ISR, a gente às vezes pode se perder e não saber se aquilo ali foi uma função chamada pelo background ou pelo foreground. Outra questão é o compilador. O compilador é um cara que tenta nos sacanear de vez em quando. Mas não faz isso por mal, ele faz tentando ajudar. Compiladores, por exemplo o GCC, compiladores em C, eles geralmente não são feitos para trabalhar muito bem com interrupções. Então, para um compilador, um código de interrupção, uma função, uma ISR, ela é vista como sendo uma função que nunca vai ser chamada no teu programa. Então, através das flags de compilação do teu compilador para otimizar o código, ele vai verificar que a tua ISR ela não vai ser chamada em nenhum ponto dentro da função principal do main e em nenhuma função dentro das funções do main. Então, para ele, essa função, por exemplo, port de handler, nunca vai ser chamada pelo teu programa. Então, nesse exemplo aqui, supondo que existe uma variável global chamada x, que é inicializada com 0, temos uma função principal que ela só vai consumir o valor desse x, ou seja, ela só vai pegar o valor de x e atribuir a uma variável y. E esse x ele é atualizado dentro da ISR. Então, vai ter uma ISR que vai ficar incrementando esse valor de x sempre que for chamada. Se o compilador pensa que essa função de foreground nunca vai ser chamada, então ele pensa também que o x nunca vai ser atualizado e dessa forma, para otimizar o teu tempo de processamento, as operações de memória, ele vai reservar ele pode, na verdade, não que ele necessariamente vai fazer isso, mas ele pode reservar um registrador de uso geral do processador para ser colocado o valor de x, o valor fixo do x. Já que x não vai mudar nunca, e eu inicializei o x com 0, ele pode fazer com que num registrador específico do processador de uso geral tenha o valor 0 e y fique recebendo sempre 0. Então, isso não vai corresponder à atualidade, né? Então, o compilador ele pode nunca pegar o valor atual de x da memória, que é o valor que vai ser incrementado aqui. Isso vai tornar o teu programa errado, né? Então, eu vou estar sempre atualizando o y com 0, mas, na verdade, o x está sempre sendo atualizado por essa ISR. Solução. Então, nós podemos utilizar a palavra reservada volatile, que indica que essa variável x, a gente não quer que o compilador otimize o acesso à memória a ela. A gente quer que sempre o processador pegue o último valor atualizado de memória de x. Então, cada vez que eu fizer y igual a x, essa instrução é para ser traduzida em linguagem de máquina, que faça sempre o acesso à memória à posição de x e pegue esse valor atualizado e coloque no y. Então, é isso que o volatile faz. Outra questão é que algumas operações elas não podem ser interrompidas quando estão em execução. Eu já falei para vocês isso na questão de desabilitar a interrupção, e é isso que vai ser tratado aqui. Então, algumas operações não podem ser interrompidas, caso contrário, vão gerar resultados inconsistentes. Exemplo, quando eu quero gerar um pulso com uma largura exata. Então, eu estou fazendo uma instrução que seta um pino de GPIO. Então, eu estou colocando ele em nível lógico 1. E eu quero que ele fique em nível lógico 1, esse pulso, por 10 milissegundos exatamente, aproximadamente. E depois eu limpo e eu vou ter gerado esse pulso.
Se ocorrer uma interrupção nesse meio tempo, no meio dessa função de atraso, o tempo desse pulso vai aumentar. Pode aumentar de uma forma que a largura de pulso não possa ser utilizada na aplicação. Ela torna a minha aplicação inútil, né? Ou estrague a minha aplicação. Então, a gente deve tornar esse tipo de operação atômica. Então, a gente diz que uma operação que não pode ser interrompida, ela é atômica. Então, essas operações, essas 3 instruções têm que ser executadas de forma atômica. Elas têm que ser executadas na sequência, sem poder ser interrompidas. E para isso, nós podemos utilizar aquelas funções de habilitação e desabilitação de interrupção que a gente já viu, né? Disable IRQ e Enable IRQ. Então, isso aqui vai desabilitar qualquer interrupção. Posso executar essas instruções sem medo delas serem interrompidas. E depois habilitar as interrupções. Nota que a interrupção que não vai ser desabilitada é a interrupção não mascarável, né? Ela não pode ser. Mas nesse caso é porque se eu acionei uma interrupção NMI, é porque ocorreu uma coisa muito mais prioritária do que a largura de pulso. Agora eu vou falar sobre o assunto bouncing, que é aquele assunto relacionado ao problema que a gente viu no vídeo sobre apertar o botão e ele não mudar de nível lógico, o nível lógico que eu quero. E a gente vai ver por que isso acontece. Idealmente, quando eu pressiono um botão, eu quero que, se ele está em nível lógico 1 por padrão, um pull-up, por exemplo, e eu pressionar ele, pressionar rápido, por exemplo, de 50 milissegundos, ele fique 50 milissegundos em nível lógico baixo e depois que eu tirar o meu dedo, ele volte para nível lógico alto. Então, esse é o ideal, uma onda perfeitamente quadrada. Por outro lado, no mundo analógico, não é isso que acontece. Então, ele vai estar em um nível lógico alto lá estável, mas no momento que eu apertar, pressionar o botão, isso vai gerar um ruído elétrico que vai mudar em picos de tensão alta e picos de tensão baixa. Isso porque as chaves mecânicas elas têm um comportamento de mola, comportamento semelhante à mola. Então, quando tu pressiona, no momento que tu pressiona ela vai ela vai ficar realizando uns repiques no contato. Então, ela vai ir e voltar, até se estabilizar e ficar num nível lógico 0 estável. Então, no momento que ela vai e volta no contato, ela fica gerando um contato elétrico que ora está um nível lógico mais baixo e um nível lógico mais alto, né? Ele vai tocando 5 volts, depois o 0 volts, depois o 5, depois o 0. E isso tanto no momento que eu aperto o botão, quanto no momento que eu solto o botão. E qual é o efeito disso? O efeito disso é que o meu microcontrolador, o meu sistema digital, ele vai enxergar esses repiques como uma variação de níveis lógicos 1 e 0 durante esse período de repique. E isso vai fazer a nossa aplicação ter comportamentos inesperados. Então, esse repique, chamado de bouncing do inglês, é um comportamento indesejado que ocorre em sistemas digitais em geral, e ele é particularmente ruim quando nós estamos utilizando a interrupção externa com botão, porque a interrupção ela se comporta de um jeito que a gente não quer. Como estudo de caso, eu vou usar o exemplo de mudar o valor lógico em um LED. Então, eu vou dar um toggle no LED a cada interrupção. Então, aqui tem a função principal, que vai ser uma função de background. E sempre quando ocorrer pressionar de um botão, eu quero que mude o nível lógico do LED. Então, aqui, supondo que o background está funcionando quando esse nível lógico estiver em valor alto, no momento que o usuário pressionar o botão, vai gerar uma interrupção. Eu quero que gere uma interrupção em borda de descida. Então, vai gerar, e no caso, se ele estiver inicialmente com um LED desligado,
no final eu quero que aqui fique com o LED ligado. Então, está executando o meu programa e uma interrupção é gerada, por exemplo, borda de descida, porque o usuário pressionou o botão. Nesse caso, a ISR relacionada a essa interrupção chama uma função de toggle do LED e muda o valor lógico do LED. Então, ele estava apagado, fica ligado. Só que, ao voltar para a função de background, uma nova interrupção pode ser gerada. Pode ser gerada aqui, pode ser gerada aqui. Aqui pode que ela não tenha sido ouvida, mas pode que tenha sido ouvida nesse meio caminho aqui. Então, se voltou para o background e a interrupção estava pendente, e aqui no meio tem uma borda de subida, de descida de novo, novamente, então vai ser chamada novamente a interrupção. Nesse caso, a interrupção vai fazer um novo toggle acontecer. Isso vai apagar. Continuando, o repique vai continuar fazendo com que bordas de descida surjam e a ISR seja chamada continuamente. Então, vai passar também um momento que vai estar longo sem repique, mas no momento que o usuário soltar o botão, vai ter repique de novo e vai ser geradas as bordas de descida que vão chamar ISR e vão dar toggle no LED. E nesse exemplo, notem que no final o LED não acendeu. Então deu um comportamento que a gente não queria. Que é aquele comportamento que a gente viu na placa, no vídeo da placa. Então, eu aperto o botão, mas não mudou o nível lógico, ou deu uma piscada rápida devido a esse meio tempo aí de trepidação. E o LED continua apagado ou continua aceso. Então, esse é um problema que ocorre devido ao bounce na interrupção. A gente pode evitar o bounce com algumas técnicas, utilizando técnicas de debouncing. Existem soluções em hardware e em software. Soluções em hardware são geralmente utilizando filtros RC. Então, filtro RC numa chave de contato, um push button, por exemplo. Aplicando um filtro RC, eu posso filtrar os ruídos de alta frequência que são relacionados aos ruídos de trepidação e escoar aqui no capacitor e passar só o nível lógico estável para o meu microcontrolador. Outra solução é utilizar um LET-RS. Então, ao utilizar um LET-RS, eu devo utilizar uma chave diferente. Eu não posso usar uma chave só com 2 contatos. Tenho que utilizar uma chave de 3 contatos. Mas nesse caso só vai haver trepidação quando eu mudar de um contato para o outro. Então, não vai ter aquela trepidação de o usuário apertou o botão e soltou. Então, no momento que teve a mudança de contato, a trepidação vai acontecer no contato específico. E nesse caso, quando ocorrer nesse contato específico, o outro contato vai estar com o nível lógico 1 permanente. Então, aqui, esse contato, por exemplo, que não está fechado com a chave, ele vai ficar com o nível lógico 1. No LET-RS, se uma das entradas está com o nível lógico 1 e a outra entrada está com o nível lógico 0, eu vou estar definindo o valor lógico da outra entrada. Então, essa realimentação faz o seguinte: se essa entrada tiver com nível lógico 0, aqui, sai 1 na saída. Se essa entrada tiver com nível lógico 0, sai 0 na saída. Então, nesse caso, desse exemplo, fechando aqui, vai ficar com o nível lógico, eu quero que fique no nível lógico 1 na saída, colocando 0 nessa entrada. Então, vai ficar nível lógico 1. Mas no repique, quando ocorrer o repique aqui, que é colocar o contato, o repique que ocorre aqui faz com que ocorra um nível lógico 0 em algum momento. Esse nível lógico 0 vai deixar o nível lógico 1 aqui. E no repique, quando ocorrer o nível lógico 1, nesse repique, 1 e 1 no LET-RS é manter o estado anterior. Então, 1 e 1 vai fazer com que se mantenha o nível lógico 1. Se mantendo o nível lógico 1 aqui, não vai
ocorrer mudança, aqui no final toCPU não vai enxergar essa variação no repique devido ao repique e vai ter um nível lógico estável aqui. Quanto às soluções de software, existem diversas soluções mais robustas e menos robustas, como é o caso dessa daqui. Então, essa é uma solução que ocorre quando apenas um contato gera repique. No caso, se eu estou usando uma chave de 2 contatos aqui, então se o repique só ocorre quando eu mudei de um contato para o outro, então eu posso gerar um atraso, então definir que a minha ISR não fique presa e não permita outra ISR ser chamada, pelo menos da mesma prioridade ou da mesma ISR ser chamada, durante um período de tempo, o período de tempo equivalente ao repique aqui. Então, quando sempre for chamada a ISR relacionada ao botão, o repique vai acontecer, mas a função vai ficar dando um atraso até o repique finalizar. E quando sair daqui, pode ser chamado de novo a ISR. Beleza, então com isso fechou o conteúdo sobre interrupções. Agora eu vou falar sobre algumas tarefas que eu quero que vocês façam. A primeira tarefa é para desenvolver uma aplicação utilizando um botão e um LED e o mecanismo de interrupções. Quando o botão for pressionado, o LED deve inverter de valor. O LED deve inicializar apagado agora. Então é semelhante ao que eu mostrei nos slides, só que o LED deve inicializar apagado. Na tarefa 2, eu quero que vocês utilizem a mesma configuração de hardware da tarefa 1, mas façam com que o LED inverta de valor quando o botão for solto. Então, na tarefa 1 é quando o botão for pressionado, é para inverter de valor. Na tarefa 2 é quando o botão for solto, que é para inverter de valor. Na tarefa 3, vocês devem utilizar 2 botões e 2 LEDs, o LED verde e azul da placa. Então, quando pressionado qualquer um dos botões, o botão inverte o valor do LED verde uma vez, enquanto o outro inverte o valor do LED azul uma vez. Mais tarefa. A tarefa 4, vocês têm que fazer com que o LED pisque de 1 em 1 segundo, quando um botão se manter pressionado. Isso quer dizer o seguinte: o botão está pressionado, ele vai ficar aceso, o LED vai ficar aceso 1 segundo, apagado 1 segundo, aceso 1 segundo e assim por diante, enquanto o botão estiver pressionado. Para isso, vocês devem utilizar a interrupção externa em nível alto. Então, isso é uma tarefa que vocês vão ter que dar uma pesquisada ali no datasheet de como fazer isso de forma correta. E deve manter desligado o LED quando o botão não estiver pressionado. Na tarefa 5, vocês devem utilizar 2 botões e 2 LEDs de cores diferentes. Quando um botão se manter pressionado, um LED vai piscar de 1 em 1 segundo. Quando o outro botão se manter pressionado, o outro LED, correspondente ao outro botão, deve piscar de 1 em 1 segundo também. Quando não tiver pressionado o botão, o LED correspondente deve se manter desligado. O botão de um dos LEDs deve ter prioridade sobre o outro. Então, vocês devem fazer com que, se eu estiver pressionando um botão e pressionar o outro ao mesmo tempo, só um dos LEDs vai estar piscando de 1 em 1 segundo. O outro não vai estar piscando. Então é isso de tarefa. Aqui algumas referências e bibliografia para vocês consultarem. E está finalizada a aula de interrupções. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Abraço!